Boa noite, pessoal! É uma alegria ter a companhia de vocês, participarmos juntos mais uma vez desse PG, desses momentos, né, onde Deus com certeza vai estar falando a cada um dos nossos corações nessa noite aqui. Sejam bem-vindos! Bem-vindos! É muito bom ver essas janelinhas abrindo aí. Nós teríamos agora o testemunho, mas parece, querida? O testemunho, as meninas que iam passar o testemunho para nós estão doentes. Nós iremos então passar agora diretamente já na mensagem, né? Boa noite mais uma vez, Jorge, que Deus te use, seja bem-vindo, obrigado por aceitar o convite. Contigo a palavra, então. Tudo bem? Boa noite. Todos estão me ouvindo. Aqui a internet é um pouco ruim, pessoal. Então, se der uma caída aí, você já sabe. Mas obrigadão aí pelo convite. Agradecer ao Thiago também. Estendo os elogios. O Thiago aí é muito melhor que eu em tudo que faz. E que nós possamos hoje ouvir a voz de Deus, né? É uma honra estar aqui com vocês. E mais uma vez eu digo que, se for para falar hoje por mim mesmo, eu prefiro não falar. Prefiro ficar mudo, né? Mas que nós possamos ouvir a voz de Deus, amigos. Eu peço que vocês abram a Bíblia de vocês em Lucas, no capítulo 2, uma passagem bem conhecida de todos. Lucas, no capítulo 2, no versículo 41. Fala sobre a ida de Jesus ao templo, né? Sobre o aparecimento de Cristo ao templo após os 12 anos de idade. Todos abriram? Lucas 2, verso 41. Muito bem, então, eu vou ler aqui para vocês. Lucas 2, 41 diz assim, 41 até o 47, 48. Ora, anualmente iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu os 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume da festa. Terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que seus pais soubessem. Pensando, porém, estar ele entre os companheiros de viagem, foram um caminho de um dia, e então passaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. E não o tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois de Jesus ter sumido, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam muito se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. E olha agora o que os pais de Cristo disseram para ele no versículo 48. Esse é o ponto da mensagem de hoje. Logo que seus pais o viram, ficaram maravilhados e sua mãe lhe disse: Filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu, aflitos, estamos à tua procura. Bom, quando a criança judaica ela completava 12 anos, ela tinha a responsabilidade agora, a capacidade de conhecer a lei. Conhecer a lei. A partir desse momento, ela estava, então, pronta para começar a participar da festa do templo. E foi exatamente isso que é narrado aqui em Lucas, no capítulo 2. A primeira vez que Jesus vai até o templo. E nós conhecemos essa história, sabemos que era uma peregrinação enorme, tinha muita gente participando, e eu fico imaginando aquelas caminhadas de desbravador. Sabe, lá no meu clube, eu fui desbravador por uma semana, pra falar bem a verdade, né? Eu fui desbravador picareta, que chama. Entra, quando não tem mais atividade, sai do clube, né? E graças a Deus aqui no IAP eu vou ser alguém no Desbravadores, né? Senão nunca seria. Mas isso me lembra da questão dos desbravadores, porque tem aquelas caminhadas, o pessoal caminha, forma vários grupos e tal, caminhadas de 10, 15, 20 quilômetros. Eu me lembro que lá no meu clube, lá no IACS, tinha uma caminhada de 20 quilômetros que o pessoal fazia. Se não me engano, era para ganhar uma investidura de líder, uma coisa assim. Eu não sei as nomenclaturas, se eu tiver errado, alguém me corrija, tá? Mas tinha essa caminhada, esses eventos, e o pessoal saía conversando e tal, e quando tu via,
tinha uma criança assim perdida lá no meio do mato, parou para pegar um pé, uma fruta num pé, uma coisa assim, ouviu um vulto no meio do mato e saiu correndo, sabe? Às vezes uma bagunça. E eu creio que dentro dessa peregrinação até essa festa importante, era mais ou menos assim. Eram pessoas que se conheciam diretamente de Nazaré. Nazaré, pelo que eu entendi, pelo que eu estudei, tinha mais ou menos 300 habitantes. Eu vi em alguns comentários e falava que tinha mais ou menos 300 habitantes. Então, era uma cidade pequenininha. Então, imagina 300 pessoas indo até essa festa e Jesus conversando com elas, a família de Cristo, Maria e José conversando ali, então. E eu fico imaginando isso, sabe? E como Maria e José eles estavam muito acostumados, muito tranquilos, a Bíblia fala, Ellen White também comenta que Jesus era uma criança muito tranquila, ele sempre estava fazendo a vontade dos pais, ajudando o próximo. Ela fala no capítulo 9 do Desejado que o desejo de Cristo era viver para o bem do próximo. Ela fala que ele deixava de comer para que os outros pudessem comer. Então vocês imaginam o bem-estar, a tranquilidade que os pais de Jesus tinham quando eles iam para uma festa dessas. É diferente do que eu e o Tiago, né? A gente é meio doidinho. Imagina a gente indo para um negócio desse, nossos pais atrás da gente, mas com Jesus era diferente. E Maria e José foram, se distraíram, e quando voltaram, onde é que estava Jesus? Onde é que estava Jesus? A gente conhece essa história. Todos aqui conhecem muito melhor do que eu. Jesus, ele tinha sumido. Eles procuraram, e depois, no versículo 45, fala que depois de 3 dias, acharam Jesus no templo. O 45 e 46 fala, né? Que acharam Jesus no templo conversando sobre a lei, sobre a Torá. E você já parou para pensar de quem foi a culpa? Será que Jesus foi o culpado dessa situação? Será que Jesus fugiu dos pais? Se nós olharmos para Cristo como uma criança normal, provavelmente a gente tiraria essa conclusão, né? De que ele fugiu dos pais, fez uma pirraça lá e saiu correndo, não queria mais saber de nada. Sabe quando você tem aquela crise de que você quer fugir de casa, assim? A gente poderia pensar que Jesus teve esse tipo de crise, né? Se ele fosse uma criança normal. Mas aí que tá, Jesus era único, era diferente. E a questão da mensagem de hoje, amigos, é exatamente essa. O versículo 46 diz assim: 3 dias depois o acharam no templo. E o 47 e o 48 falam sobre a surpresa dos pais em verem Jesus. E eu pergunto para vocês, quem será que foi o culpado dessa história? Quem será que foi o culpado? Os pais ou Jesus? E Ellen White, comentando sobre isso, ela diz no Desejado de Todas as Nações, na página 83, uma das passagens mais fortes sobre essa história, ela diz assim: se José e Maria houvessem firmado a mente em Deus, mediante meditação e oração, teriam avaliado a santidade do depósito que lhes era confiado e jamais teriam perdido de vista a Jesus. Olha só o que ela continua dizendo. Pela negligência de um dia, quem sabe 1 segundo, 1 minuto de negligência, de cuidarem do menino Jesus, ela fala que eles perderam o Salvador. Custou-lhes, porém, 3 dias de ansiosas buscas o tornar a encontrá-lo. A culpa não foi de Cristo, foi de Maria e José. A gente fala que por um determinado momento eles tiraram a atenção de Jesus, perderam, quem sabe, a sua atenção nas cerimônias, nas pessoas, nas conversas, nos outros parentes, e esqueceram da pessoa de Cristo. Sabe, Maria e José tinham nas mãos o rei do universo. Uma das coisas que eu gosto de meditar é o seguinte: imagine Jesus numa manjedoura. Não é somente uma criança, é aquele que criou a mim e a você. Aquele que criou, quem sabe, os vulcões, o universo, o sol. Quem sabe não, ele criou, né? Imagina ele numa manjedoura. E sabe, amigos, Maria e José tinham a mesma responsabilidade, a mesma carga em suas mãos. Eles tinham o Salvador do universo. Vocês já pararam para pensar que toda a história da redenção poderia ter parado por aí? Se Deus tivesse deixado
Satanás agir nessa negligência de Maria e José? Você acha que o diabo não teria matado Cristo antes da hora, devido à negligência de Maria e José durante essa peregrinação? E a mensagem de hoje tem a ver justamente com isso. Como eu e você temos deixado Jesus escapar de nossa vista. Sabe, em meio às coisas do mundo, é muito fácil, né, Tiago? A gente está aqui fazendo teologia, amigos, e a gente entende que aqui, a gente entende melhor, né? Por que que aqui é o pior lugar espiritual da maioria dos pastores? Porque você não tem tempo. Você não tem tempo para Jesus. Às vezes você deixa a Bíblia de lado para poder ler um livro teológico que fala sobre a doutrina de Deus, fala sobre a história do Adventismo. E Maria e José fizeram a mesma coisa. Ellen White diz assim: o mesmo acontece conosco. Por conversas ociosas, por maledicência ou negligência da oração, podemos perder num dia a presença do Salvador. E talvez leve muitos dias de dolorosa busca o tornar a achá-lo e reconquistar a paz que perdemos. Ela diz assim: quando nos absorvemos em coisas mundanas, de maneira que não temos um pensamento para aquele em quem se concentra a nossa esperança de vida eterna, separamos-nos de Cristo e dos anjos celestiais. E no texto ela vai dizer que os anjos celestes não podem ficar na presença daqueles que não têm a mente fixa em Jesus. Sabe, se hoje Satanás fosse convidado para entrar em sua casa, ele sairia correndo ou ele se sentiria à vontade? Se hoje o diabo fosse convidado para entrar no meu quarto e no do Tiago, o que ele faria? Será que ele sairia correndo ao ver a presença de Cristo? Ou iria, quem sabe, sentar em nossas camas e regozijar, porque nós não olhamos para Jesus durante o nosso dia a dia? Sabe, o mundo quer nos afastar de Cristo, mas nós precisamos manter os olhos fixos nele. Eu queria que vocês abrissem a Bíblia, um dos últimos textos da noite de hoje, Filipenses 4:8. É um texto conhecido, muito conhecido, mas que fala exatamente sobre o que nós devemos botar, colocar, introduzir em nossa mente. Filipenses 4:8 diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Maria e José não colocaram nada que prestasse em suas mentes. E por esse pecado, eles perderam Jesus de vista durante 3 dias. Será que eu e você não estamos agora perdidos sem Jesus? Porque ao longo do nosso dia a dia nós estamos colocando coisas ruins em nossa mente? Sabe, certa vez eu ouvi a pregação de um pastor. Infelizmente, esse pastor não é adventista, porque ele tem a mensagem adventista, né? Mas ele disse o seguinte: nós nunca podemos esperar o Espírito Santo ao entrar num culto de quarta-feira ou num culto de sábado, se antes de irmos para o culto, nós estivermos enchendo a nossa mente com coisas que o diabo adora e Deus odeia. É a mesma coisa. Como que eu e você queremos ter o olhar fixo em Cristo, se ao longo de nosso dia a dia nós não estamos olhando para Ele? O WhatsApp, Instagram, o trabalho, as tentações. Deus hoje faz esse convite a nós, para que nós venhamos olhar para Ele. Hebreus 12 diz que nós devemos olhar para Cristo Jesus. Não, a gente fala que o segredo do Evangelho é a entrega do próprio eu e o olhar para Cristo. Sabe, de fato, isso não é fácil e, na verdade, é impossível. É impossível para nós. Não tem como. Mas, em Cristo, tudo é possível. Tudo posso naquele que me fortalece. Lucas 18:27 diz o seguinte: as coisas que são impossíveis para o homem são possíveis para Deus. Amigos, eu faço esse convite a vocês. Eu não sou ninguém. Não sou ninguém. Não tenho inteligência nenhuma espiritual. Tudo que eu tenho é Deus quem me dá. E mesmo aquilo que eu tenho, eu devo devolver a Deus, porque é dele. Mas eu faço esse convite baseado na palavra de Deus ou no espírito de profecia. O que você tem feito com a sua salvação?
O que você tem feito com o seu olhar? Você tem olhado para Cristo ou para o mundo? Ellen White diz que quando os adventistas do sétimo dia, quando os cristãos, melhor dizendo, porque ela fala para todos, né? Quando os cristãos olharem para Jesus e se distanciarem das coisas do mundo, então Jesus irá voltar. Sabe, a nossa negligência tem atrasado a volta de Jesus. Que nós possamos pensar nisso, amigos. Possamos meditar em Cristo. E sempre que lermos esse texto de Lucas, que nós possamos nos lembrar que Jesus nos faz o convite para olharmos cada vez mais para Ele. Que você possa, depois dessa reunião de oração, quem sabe orar por 15 minutos, meia hora, 1 hora, mas fazer um pacto com Deus, prometer que você irá olhar para Ele o tempo inteiro, cada segundo de sua vida. Sabe como que eu e você pretendemos ir para o céu, se nós não aguentamos nem olhar, nem contemplar a Cristo 24 horas por dia? Se no céu nós iremos fazer isso para toda a eternidade. Deus tem esse chamado para nós, e que nós possamos atender isso. Que nós possamos olhar para Cristo e certamente, em nome de Jesus, Ele irá nos salvar. Nós iremos encontrar a salvação. E que hoje, nós possamos encontrar Cristo. Que não venhamos demorar 3 dias, 1 hora, 1 minuto, mas agora, nesse momento, se hoje ouvires a minha voz, não endureçais o vosso coração. Que nós possamos ouvir a voz de Deus, atender o chamado dele e buscar a salvação em Cristo Jesus. Deus abençoe a cada um de nós. Amém. Amém. Obrigada, querido. Faz a oração para a gente? Posso fazer assim. Não sei se foi muito longo, mas foi isso daí. Não, imagina, não. Foi muito Vamos orar bom. assim, amigos. Vamos orar então. Senhor, obrigado, Pai, por mais essa mensagem, Senhor, por mais esse dia que nós podemos passar do teu lado. Sabe, Pai, nós temos negligenciado o Senhor. Por favor, Pai, que nós possamos responder positivamente ao teu chamado, que possamos olhar para o Senhor a cada dia, a cada segundo. Mostra-nos, Pai, mediante o teu Espírito Santo, o que nós temos colocado adiante do Senhor, o que nós temos priorizado além do Senhor. Que nossa prioridade só seja Cristo e Cristo e Cristo a cada segundo, a cada momento. Em nossa alimentação, em nosso comer, em nosso falar, em nosso vestir, em nosso pensar. Que tudo seja Cristo, Senhor. Em nome de Jesus. O Senhor tem um chamado para nós. Um chamado para cada cristão que está aqui nesse grupo. Por favor, que nós possamos atender positivamente a esse chamado. Senhor amado, por favor, derrame teu Espírito sobre nós. Nós precisamos deste Espírito. Precisamos, Senhor, que o Senhor nos mostre aonde temos falhado. Que nós não venhamos a demorar para olhar e encontrar o Senhor, mas que façamos isso agora, em nome de Jesus. E ao terminar essa oração, que possamos viver de maneira diferente que temos vivido. Por favor, Pai. Eu peço para que o Senhor possa consertar qualquer erro que eu tenha cometido, Senhor. E que o Senhor, mediante a tua graça e misericórdia, trabalhe no coração do dia. Senhor amado, venha converter a nossa alma e o nosso coração. Tenha piedade e misericórdia de nós, nos dê um ótimo restante de noite. Nós oramos pelos teus méritos e em nome de Jesus. Amém. Amém.